Papo Debate no ar para você que está conosco. Uma boa tarde, boa noite, bom dia, aonde você está nos acompanhando nesse momento. Dando início a mais um Papo Debate aqui no Papo da Hora. Graças a Deus, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Você que nos acompanha e não conhece, você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Hoje os nossos debatedores e pastores convidados, nossos queridos e amigo, em nome de Jesus, é o pastor Éder dos Santos, da Igreja Pentecostal Templo de Restauração de Jaboticabal, o pastor José Edivaldo, do Avivamento Bíblico, e o pastor Edilson Caruso, da Ictus. Falei certo? Missão Ictus, isso. Missão Ictus, né? Vou aprender, é hebraico? Grego? Preciso aprender grego então, pastor. Sejam bem-vindos, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado por aceitar o convite. E que esse Papo Debate possa alcançar ainda mais vidas. Você que começou a assistir agora o programa, fique até o final. Tenho certeza que Deus vai falar contigo nesse tema no dia de hoje. Vamos ao tema do assunto de hoje. Um assunto que é quente, hein? Parece o relato de muita gente, viu, pastor? Um assunto que é quente. Recebi várias perguntas pelo Telegram também, pelo WhatsApp, relacionado ao tema, o qual eu vou passar para os pastores. Tem gente que vai dizer assim, poxa, poderia ter sido eu, né? Poderia ter sido eu enviado essa pergunta, participado, parece com a situação que eu estou vivendo. O primeiro relato, a pessoa diz assim, meus pais estão desempregados e lutando para continuar confiando nas promessas do Senhor. Mas a conta que chega, o desespero chega junto. É horrível não saber o que fazer. Apesar de terem boa formação, as portas parecem estar trancadas com ferrolhos. E a primeira pergunta que chega, vamos colocar ela na tela aí para você que está em casa, tá? Você acompanhar também. Como continuar acreditando nas promessas de Deus, quando parece que elas jamais vão se cumprir? É possível manter a fé avivada quando só há sofrimento na nossa volta? O sofrimento pode vir de Deus ou é sempre uma ação do diabo? Ei, meu Deus. Vou começar com o pastor Edilson Caruso. Pastor, primeiro uma análise sobre o relato anterior à pergunta. Bom dia, boa noite, boa tarde. Bom dia, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Vos saúdo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Edilson Caruso, sou pastor da Missão Ictus no Brasil. Também estou como primeiro secretário do CONFI, que é o Conselho Fraterno de Igrejas Evangélicas aqui de Jaboticabal, o qual sou membro fundador, juntamente com o pastor José Edivaldo. E também estou como presidente do Conselho Municipal de Assistência Social aqui de Jaboticabal. Olha, veja bem, a questão do sofrimento é algo que intriga, né? Ele intriga todas as pessoas, de uma forma geral. As pessoas têm dificuldade em lidar com o sofrimento. As pessoas não entendem, muitas vezes, por que elas têm uma promessa de Deus e enfrentam sofrimentos, porque elas passam um período de prova, por exemplo. Nós que somos evangélicos, a gente usa muito esse termo. Agora, veja bem, existem várias razões pela qual o justo enfrenta sofrimento assim como o ímpio, não é? Então, quando a pergunta, né, Mauro, sofrimento, ele pode vir de Deus ou é apenas uma ação do diabo? Olha, veja bem, a palavra do Senhor diz que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós encontramos ali um homem, acho que o maior exemplo de sofrimento que a gente tem na palavra do Senhor, né, pastor Zé Edivaldo? É o patriarca Jó. E Jó era um homem que, se você olhar para o dia de hoje, acho que seria difícil você encontrar um homem no padrão de Jó. Era um homem bom, reto, temente a Deus, que desviava do mal. E esse testemunho, Mauro, foi o próprio Deus que deu acerca dele, não é? Mas ele enfrentou um sofrimento terrível, passou por um momento terrível e, por quê? Por permissão de Deus. Foi Deus que permitiu que Jó
enfrentasse, passasse por aquele sofrimento. O diabo só pôde tocar em Jó, nos seus bens, por permissão de Deus. Então, eu creio que nós precisamos fazer, quando enfrentamos, e todos nós enfrentamos, principalmente pastores, né, em relação às promessas. Poxa, mas Deus me prometeu, a partir do momento que eu recebi a promessa, parece que a coisa piorou, parece que apertou, né? Mas é o momento em que a gente precisa buscar mais a Deus, buscar mais o Senhor. Porque você olha, a promessa de Deus, ela se cumpre. Mas você tem que estar ali posicionado, esperando, e saber que nenhum sofrimento, nenhuma luta, nem o diabo pode te separar de Deus ou impedir a bênção de Deus na sua vida, não é? Então, o sofrimento, ele vem para o ímpio, mas ele vem para o justo. Aí nós vamos encontrar, podemos até, durante o debate aí, né, várias razões pelas quais o ímpio sofre, porque Deus permite o sofrimento, né? São vários fatores, vários objetivos. A gente sabe que, eu digo sempre que a palavra do Senhor, ela é um livro de princípios. Né? Então Deus, ele ensina princípios, e para cada princípio que o Senhor ensina, há um propósito. Amém? Então há um propósito. Por exemplo, a lei da semeadura, que é uma lei universal. Nós colhemos aquilo que plantamos. Então, muito dos sofrimentos que o justo enfrenta, aquele que recebeu promessa de Deus, por exemplo, Davi tinha promessa de Deus, né, e enfrentou o sofrimento. Por que ele enfrentou o sofrimento na sua casa? Pela desobediência, consequência daquilo que ele praticou, não é? Então, assim, são vários os aspectos, e eu vejo dessa forma. O diabo, ele age. Nós sabemos que existem dois reinos espirituais, né, dois poderes. O poder do diabo, né, Paulo fala sobre isso, das potestades, dos principados, as hostes da maldade nas regiões celestiais. Mas existe um poder infinitamente maior, que é o poder do Senhor, que é o reino de Deus. Não é? Então, nós precisamos entender isso. Saber que estamos cercados, como diz o escritor aos Hebreus 11:1, que nós, 12:1, que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Por exemplo, aqui nós temos eu tenho 3 testemunhas, e sou testemunha daquilo que estou falando, assim como vocês. Mas nós também temos aqui testemunhas espirituais. Então eu digo a vocês o seguinte, pensamento, tá? A questão do sofrimento, né, a gente vê Jesus falando, por exemplo, daquela mulher na sinagoga que estava há 18 anos curvada, que era um espírito, né, de enfermidade que agia na vida dela. Mas na vida, e aí a gente volta aqui, aquele que tem a promessa de Deus, aquele que tem, né, recebeu aquela palavra, aquela promessa de Deus, o sofrimento na vida do servo de Deus, na vida do homem de Deus, na vida daquele que se dispõe a fazer a obra de Deus, é para o aperfeiçoamento do seu caráter, para o seu crescimento espiritual, para que não apenas ele, mas que para que as pessoas elas sejam abençoadas através da sua vida. Amém? Maravilha. O pastor Edilson fez uma análise muito interessante, mas eu gostaria que o pastor, antes dessa pergunta, foi muito proveitosa e abençoada, no que essa pessoa nos relatou. Ela disse assim, pastor, vou repetir. É que depois eu fui lendo as perguntas, então sim. A gente acaba aqui embaralhando. Sim. Mas nesse relato da pessoa que ela diz assim, parece comigo, meus pais estão desempregados e lutando para continuar confiando nas promessas do Senhor. Mas a conta que chega o desespero, chega junto, é horrível não saber o que fazer. Apesar de terem boa formação, as portas parecem estar trancadas com ferrolhos, né? Eu gostaria que antes das perguntas o pastor pudesse responder para essa pessoa que nos mandou essa pergunta, falando a questão dos pais delas, né, que estão desempregados por ter boa formação e não sabem o que fazer. Amém? Gostaria, essa síntese que a pessoa faz, essa questão familiar, e como disse anteriormente, pode parecer com a história familiar de muitas pessoas que estão nos assistindo. Paz do Senhor, pastor José Edivaldo, gostaria de ouvir a vossa opinião a respeito desse relato. Mauro, paz do Senhor a todos, aqueles que vão nos ver
durante o dia, durante a manhã, durante a tarde e a noite. Eu acredito que essa pessoa, Mauro, ela está decepcionada com Deus. Não é, pastor Edilson? Eu acho que o que a gente pode notar pela pergunta que ela faz e pela colocação que ela faz, né? Ela está totalmente decepcionada até com Deus, porque ela diz assim, não, estou na igreja, né? Tenho formação, estou fazendo tudo certinho, e quando chega as contas, chega o desespero, é horrível. Então tem uma conotação de que ela está decepcionada. Indo para a Bíblia, eu diria para essa pessoa que se ela está decepcionada com Deus, a gente tem aqui um texto de Jó, já citado pelo pastor Edilson, em que deixa bem claro que Deus não é culpado dessa situação. Então, lá em Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 12, diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Isso incomodou, pastor Éder, incomodou muito a Satanás, e o que levou logo em seguida o texto bíblico dizer o seguinte: então, porventura, tu não cercaste de bens, e ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Então a gente percebe que, na verdade, aqui Satanás está pedindo Jó a prova. É isso que a gente sabe, né? Que ele foi pedido a prova. Então essa pessoa pode estar decepcionada por Deus porque ela está passando por uma prova, não é? Então, eu penso que a resposta para esse nosso internauta, esse nosso participante aqui do canal, é de que ela precisa ter uma experiência melhor com Deus, passar por essa prova, né? Enfrentar esse problema e dar glória a Deus, né? Eu posso fazer só eu acho, pastor Zé Edvaldo, não sei se eu... parece-me que o cerne da questão é o conflito de como que eu pago as contas, né? Essa necessidade que a pessoa tem, né, que é real, né? E que ela não consegue arcar com seus compromissos, tem formação, a pessoa que se dedicou para se preparar, tem promessa de Deus, e aí as contas elas vão chegando. Eu acho que aí é que reside o grande conflito, né, sobre essa questão. Ela não tem como... Ela não sabe administrar a situação, né, pastor Edilson? Mas se a gente observar, o pastor Edinho também vai falar, pastor Zé Edvaldo, mas é uma situação bem complicada. Bem complicada. Eu assim, por exemplo, não seria o caso, a gente sabe que existem várias situações que ocorreram, são decorrentes da pandemia. A situação de muitas pessoas ficou muito complicada, mas não seria o caso. Não sei se a pessoa já conseguiu algum benefício no sentido, né? Eu trabalho, por exemplo, com assistência social, né? Por exemplo, ao Fundo Social, à Secretaria de Assistência Social, aos benefícios do governo. E aí também eu acho que entra uma questão muito importante, que é a ajuda da igreja. É a ajuda da igreja em socorrer aquele membro nesse momento de dificuldade, né? Porque é algo que vai fortalecer a fé. Porque se o senhor olhar, por exemplo, um membro, se a gente tem um membro que enfrenta uma situação dessa, a gente vai lá, aconselha, ora, mas aí o cara faz, a gente vai embora, né? Ele abre a geladeira, não tem nada, né? E aí, eu lembro uma vez, pastor Zé Edvaldo,
acho que foi o pastor Silas Malafaia estava pregando, ele falou assim, irmãos, quando o irmão estiver passando fome, não adianta ser só orar por ele. Eu acho que essa é a questão principal aí que pega, e no fim vai acabando, a pessoa vai esfriando, né? Ela acaba tendo dificuldade para entender a situação, né? E aí se decepciona, aí esfria. Não tem como, é uma situação complicada. Maravilha. Pastor Éder? Quero saudar os amados com a graça e paz. E estamos aqui nesse Papo Debate, né? E Augusto, né? Você é uma pessoa maravilhosa que tem nos convidado, né? Para estar participando, né? Juntamente com esses pastores maravilhosos, sábios, né? Pastor Edilson, pastor Edivaldo, né? E estamos aqui para aprender também, né? Sim. Como servos do Senhor e como amigos também, né? E eu quero também esclarecer, né, a minha posição a respeito disso. É um assunto bem, para nós, assim, um pouco que leva a alguns posicionamentos, né? Até a respeito de Jó. Porque Deus está dando testemunho de Jó e para que o diabo entendesse, né? Tinha que ser posto à prova para ver se o testemunho de Deus era verdadeiro. Então, ele foi posto à prova para provar que Deus não mente. O testemunho de Deus é verdadeiro. E aí, para provar, Deus vai lá e ainda surpreende Jó e dá tudo em dobro para Jó. Então, se você fizer uma ênfase sobre o assunto, Jó é testado em todas as áreas da sua vida, todas as áreas mais difíceis que um homem tem. E até o ponto da mulher dizer, abandona esse teu Deus e morre. Os amigos que ele tanto precisava, que podia ajudar ele, só foram julgar ele. E na hora que ele mais precisava, as pessoas que ele tanto fez já não ajudava mais ele. Então ele ficou no último estágio que o homem pode ficar, só, abandonado e se enfermo, né? E como recorrer a isso? Então, nós recorremos ao quê? Ao Salmo 37, versículo 23, 24, 25. O próprio Deus diz assim: confirmados pelo Senhor são os passos do homem, cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura em suas mãos. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Em nenhum momento, por mais que a prova veio a Jó, em nenhum momento Deus o desamparou. Então a gente entende que o que aconteceu ali foi um testemunho fiel e verdadeiro daquele que é fiel e verdadeiro, que nos leva a viver momentos para nos estruturar, para dar lá na frente algo muito maior, porque Deus faz a promessa. Às vezes nós não temos uma estrutura para que essa promessa se cumpra. Então é necessário o quê? Aquilo que Davi, né, o salmista Davi, ele faz a pergunta para Deus. E é tão interessante que Billy Graham ele diz que as 3 perguntas que Davi nunca teve resposta. Primeira, por que há o mal dentro do homem? Segunda, por que o sofrimento? Deus não livra ninguém do sofrimento. E a terceira é que todos nós vamos morrer. Ideia da morte não tem como escapar. Então a questão aqui que nós temos é com quem você passa o dia da tua aprovação. Para onde você está olhando? Qual é o teu alvo? Se o alvo é Cristo ou se o alvo é suas forças. Então a gente tem com quem passar conosco. A gente tem um Deus para passar conosco e nos dar vitória. E lá na frente a recompensa será grande. Amém. Amém. Maravilha. Estamos com esse relato, um relato sofrido, um relato que muitas pessoas, quem sabe que está acompanhando agora, pode falar. Eu passei por isso, ou eu estou passando por isso, né?
Está acontecendo e tem muitas pessoas que têm medo que venha acontecer isso. Como o pastor Edilson falou, um outro efeito é a questão do desemprego, né? Quem está empregado, ficar desempregado, meu Deus, e se isso acontecer? É uma preocupação natural do ser humano. Bate uma ansiedade que a pessoa fica, meu Deus, se isso acontecer, se eu ficar desempregado, como que eu vou pagar as contas, né? Então, quando nós trilhamos por essa via, vamos encontrar com a nossa fé no Senhor, nossa confiança nele, a nossa dependência dele. Isso é um exercício de fé, muito bom para a gente contar depois que passou. Claro, depois que passou. Mas é necessário trilhar esse caminho, né? Com muita fé e constância, confiança em Deus. Você vai aprender muitas lições hoje aqui com esses debatedores, homens de Deus. Você vai aprender sobre constância, sobre fé, sobre permanecer na presença de Deus. Então vamos agora à pergunta relacionada por uma pessoa, a qual o pastor Edilson até respondeu, né? Posso fazer só um adendo em cima daquilo que o pastor Edinho falou? O pastor Edinho fez uma colocação que eu achei muito, muito assertiva, que ele falou que o importante é quem vai passar a prova com você. E ele citou a mulher de Jó, né? A mulher de Jó ela é muito conhecida pela frase, né? Mas se nós observarmos, com quem que Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas? Com ela. Com ela. Então, eu olho assim e vejo que havia o comportamento de Jó, a maneira como ele conduzia a vida espiritual da casa dele, fez porque ela chegou no limite. Eu acredito que a mulher de Jó, pastor Edinho, ela chegou no ponto dessa pessoa que enviou essa pergunta, porque ela olhou somente escassez de recursos, né? Somente escassez de recursos. Quem tinha uma vida abastada, a gente sabe que uma das situações mais difíceis para o ser humano lidar é quando mexe com o bolso. Haja vista o silêncio na igreja quando se fala de oferta, não é? Então, assim, e para uma mulher, né? Imagina uma mulher que era esposa de um homem que foi milionário, bilionário, como era Jó, de repente, olha e vê aquela situação de miséria. Mas eu admiro ela, porque aquilo que o senhor falou, ele teve aquela esposa, aquela mulher do lado dele. E lá no final ela foi honrada junto com ele. Eu tenho uma colocação nisso, porque eu acho que a escassez é uma dor, né, que a gente vai passar falta, necessidade. Mas eu tenho um ponto de vista da mulher do Jó, porque ela perdeu 10 filhos. E quando nós lidamos com a perca sentimental, é um tabu que nós temos que quebrar. Porque é aqui que a gente pode perder tudo. Mas a dor de perder um filho, como eu, né, passei por isso, é muito difícil. Então tem pessoas que estão nos assistindo e às vezes a gente põe as coisas materiais acima de coisas que Deus Eu acho que esse é o grande perigo, né, pastor? Exatamente. Viu, pastor Edilson? Sim. Eu acredito que essa questão da escassez, quando você tem que lidar, realmente afeta o lado emocional, né, de todo ser humano. Porque quando se trata de você analisar o que a pessoa está enfrentando, você tem que ter empatia por ela. Você tem que se colocar no lugar dela para poder entender. Não é fácil. A dor, né? Não é fácil a situação dessa pessoa, né? Chega um boleto e você sabe que há um certo desespero, porque a pessoa não tem como pagar, não é? Ela sabe que ela vai sofrer por conta disso, ela vai faltar alguma coisa. Então, a gente entende muito bem. E a questão colocada da mulher de Jó é exatamente isso. Ela chega num limite, como o senhor falou. Ela olha para Jó, Jó é a segurança dela, era muito rico, perde tudo, então ela, naquele momento, faz um desabafo, né? Uma coisa assim, daquelas coisas que a gente fala assim. Falei sem pensar, né? Agora,
o que é interessante é a gente ver a posição de Jó, né? O testemunho dele, de permanecer, ficar com a mesma mulher, não abandonar, né? E aí você vê lá no último capítulo 42. Né? A honra que Deus dá para ele e para toda a família. Então, pastor Éder, é interessante isso aí, né? Eu tenho comigo o seguinte: sempre que estou enfrentando uma dificuldade, eu faço uma reflexão aonde que eu errei, não é? Eu não sei se a gente deve esclarecer um pouco mais, mas eu acho que é necessário a gente lembrar da tragédia em Petrópolis. Você vê a cidade de Petrópolis antes daquela tragédia, e é lindo, maravilhoso, um lugar onde qualquer um de nós queria morar, antes de acontecer aquilo lá. Então você tem muito dinheiro, você decide, vou morar em Petrópolis. Só que aquela cidade, ela não deveria jamais ser projetada. E eu sei que é desde a época do Império. Dom Pedro II já havia notado que... É um negócio fantástico, né? Só que você olha lá para cima, Mauro, você vê que aquelas terras, elas estão todas assim, agarradas ali nas encostas. É só chover que desce mesmo. Não interessa que se quem está lá embaixo é pobre ou é rico, vai sofrer consequência. Então, logo eu que morava aqui em Jabuticabal, tinha muito dinheiro e resolvi morar em Petrópolis, eu estou sofrendo a consequência da minha decisão, não é? Então, eu acho que para você entender o momento que você está sofrendo, você precisa fazer uma reflexão profunda naquilo que está acontecendo, né? E vamos dizer assim, mesmo quando a gente tem Deus, né? Aí é que a gente tem que refletir melhor ainda, né? Por que Deus está permitindo enfrentar essa situação? Né? Então, eu acho que é isso que aconteceu com Jó, e a gente vê ali o nome de Deus sendo glorificado na família do Jó. Né? Amém. Um ponto interessante também desse assunto é o seguinte: é que Jó, ele era um homem temente e reto e foi provado por Deus. Agora, existe também o sofrimento por consequência do pecado. Então, estava passando o sofrimento por ser provado. E agora nós pega alguns textos como 2 Crônicas 7,14, que a Bíblia vai dizer que naquela oração que Salomão o povo está sofrendo por quê? Porque o povo abandonou a Deus. Então ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. Porque a consequência do pecado também traz a destruição. Então, Jó, ele estava passando por provação. E não era uma consequência de um pecado. Então, nós temos 2 pontos de vista que vai ser discutido logo. Eu acredito que vai vir pergunta, que vai melhorar o assunto ainda. Mas aí, lá no 2 Crônicas, que o pastor Éder citou, é interessante que a ênfase de Deus o chamado de Deus é para o povo dele, ao arrependimento. É uma palavra específica ao seu povo, né? A chamar ao arrependimento. Olha, eu não sei o nome da pessoa, mas eu diria o seguinte: se eu pudesse lhe dar um conselho, o Carl Rogers, ele diz assim, que você só pode avaliar o sofrimento de uma pessoa se você se colocar no lugar dela, como o pastor José Edivaldo também diz. Eu diria algo a você: procura seu pastor, sua pastora, a sua igreja, converse com eles, exponha a situação, entendeu? Mas conversa mesmo, abra o seu coração, tenha certeza que Deus vai dar a direção ao seu pastor, à sua pastora, que são seus líderes, e você vai ter como ter um alento e ter uma direção nessa situação.
Esse seria o meu conselho diante dessa situação. Porque digo a você uma outra coisa. Você já viu aquele ditado popular, Mauro, que fala assim, a ocasião faz o ladrão? É mentira. A ocasião não faz, ela revela. Nós ouvimos, se eu perguntar a vocês, qual a palavra que define Jó? Paciência, sim ou não? Mas a Bíblia não diz que Jó era paciente. Jó mostrou que era paciente quando ele foi provado em saber esperar e enfrentar todo o sofrimento. Então, naquele momento, até mesmo porque se você olhar para a conduta de Jó, ele fazia sacrifício até pelos seus filhos. Né? Você percebe ali que havia até uma ansiedade espiritual da parte dele. Né? Mas quando vem todo aquele sofrimento, é que a paciência, né, ela é manifestada. Então, eu acredito assim, que as provas, nós vimos isso, por exemplo, também com José. Né? José enfrentou aí um período terrível, né? 13 anos para governar o Egito. Então, digo a você algo, preste bem atenção. A gente louvar a Deus quando tudo está indo bem é tranquilo, é fácil. Mas você louvar a Deus, eu digo isso porque entendo um pouquinho de prova. Quando tudo está contrário, quando o vento está batendo, quando a água está se levantando, a onda, e aí quando você percebe que os pés estão descendo, é esse o momento principal. É aí que é complicado, né? Exatamente. Mas aí a gente olha para homens, né? Por exemplo, Paulo e Silas. Você já parou para pensar? Se o Silas olhasse para o Paulo e falasse, mas Paulo, que negócio é esse? Você me chama para pregar boas novas e eu tô aqui acorrentado o tronco? Mas o que eles fazem naquele momento? Eles oram, eles louvam a Deus. E aí vem a bênção de Deus. Amém? Maravilha, eu tô falando para você que tá em casa que hoje é só fera aqui. Só pegar aqui um contexto, é o seguinte. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai entender o que o pastor quis dizer. Eu entendo de outra forma, porque é o seguinte. O que fez o homem perder a bênção de Deus foi a desobediência. Não estou falando para... Então, o que acontece? Quando Deus está falando de Gênesis e Apocalipse, para que nós obedecesse, é para que as bênçãos do Senhor nos seguissem. Simples. Não tem como a bênção de Deus nós correr atrás. Ela tem que nos seguir. Pela questão que de princípios, fidelidade, amor e obediência à palavra de Deus. Oséias 4:1. As bênçãos de Deus, ela provém dele, porque ele é nosso Senhor. A palavra Senhor significa provedor. Então ele vai prover aquilo que necessitamos. Então é esse o sentido que Deus está falando para o seu povo. Se vocês se humilharem, orarem e se arrependerem dos seus maus caminhos, porque eu sou seu provedor. Então eu vou prover tudo aquilo que vocês necessitam, porque eu sou o Senhor. É por isso que você vai achar em Gênesis 1, Deus falando disse Deus. Em Gênesis 2, você falar o Senhor Deus. Porque a palavra Senhor é aquele que provê. Então nós temos essa visão de andar com o Senhor, por quê? Porque o Senhor ele vai prover o que necessitamos. Então, quando a pessoa não anda com o Senhor, o provedor dele já não vai ser mais o Senhor. Então é necessário essa aliança com Deus, porque é até interessante que a oração de Mateus, ele fala para nós assim, em Mateus 6, que ele já sabe o que necessitamos antes de clamar. Mas não é necessário nós fechar a porta do nosso quarto. Porque ele sabe prover o que necessitamos. Então, para o ouvinte que está nos ouvindo, é necessário você andar de mãos dadas com o Senhor, porque ele sabe a tua necessidade e ele vai prover o que você precisa se você estiver andando com ele. Porque às vezes a pessoa ela precisa da bênção de Deus, como muitos, né, eles já chegam a Deus, que é a bênção de Deus, mas depois que Deus dá, eles,
O coração dele não está em Deus. Então nós temos que entender, é importante a igreja ajudar, nós temos que fazer esse papel porque isso é amor. Se a igreja não faz o papel social, é meio complicado nós falar que nós temos amor. O amor nós temos que fazer. Nós temos que dar o alimento ao necessitado. No entanto, na minha igreja eu trabalho assim. Nós arrecadamos o alimento, fica lá no fundo. Tá tendo culto. Se algum irmão necessita, vai lá, tá lá, ó. Fica 2 caixas assim de alimento. Se um precisa de uma cesta básica, essa pessoa nem precisa, só fala pra obreira lá, ela chega em mim e fala, pastor, tem uma pessoa que ela precisa, então ela já leva dali pra casa dela o alimento. Então nós fazemos esse tipo de nada escondido. Não gosto. Porque se tem ali é pra pessoa ver que ela tá precisando, ela não vai vir atrás de você por qualquer coisa, ela vai vir porque ela tá precisando. Esse é o papel da igreja. A ajuda moral. Às vezes a pessoa tem alimento, tem tudo, mas o que ela precisa? Do aconselhamento, de tantas outras coisas que vai ajudar ela a crescer, né? Mas aí isso que o senhor falou, reflete na primeira fala lá, que esse é o primeiro princípio. Os princípios estabelecidos por Deus, o primeiro princípio é porque eu entendi o que o senhor quis dizer assim. Ele falou só para o povo dele lá de Israel. Não, ele falou para todos. Sim, naquele momento é para o seu povo. Sim, mas... Não, para o seu povo no sentido que de nós, de todos aqueles que creem no seu nome. Porque tem pessoas que estão fazendo divisão hoje, que elas acham que essa palavra era só para o povo de Israel. Não. É para nós, o povo de Deus. O que eu quis dizer o povo de Deus naquele tempo e hoje também. E traz para hoje, exatamente. Hoje também. A gente tem essa postura de arrependimento, de conversão, de oração, elas devem marcar a vida do cristão. Certa vez eu participei de uma ceia internacional. Aí me chamaram, a gente estava no meio da pandemia, e foi assim uma experiência, né? Vou falar para vocês. O apóstolo João disse que todos nós pecamos. Se a gente disser que não tem pecado, é mentiroso. Então eu não consigo, pastor Setivaldo, assim, dentro da nossa liturgia, celebrar a ceia e antes da celebração orar pedindo perdão aos pecados, para os irmãos confessarem os pecados, pedir perdão para que você, né? Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Então examinar é você refletir e pedir perdão. Né? E aí nessa ceia tinha várias pessoas, né? E eu fiz a oração normal. Aí a hora que acabou, né? Aí teve uma pastora lá, ela falou assim, lá de Portugal, ela falou assim, a gente não toma ceia para pedir perdão. Eu falei, você não entendeu nada. Nós pedimos perdão, porque João diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos. Nós mentimos e fazemos o Senhor mentiroso. É verdade. Né? E Paulo diz também, em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Né? Então, essa questão da obediência é o primeiro princípio. O outro princípio, quer ver um princípio, pastor Edivaldo, que a gente conhece muito bem, é a questão do dízimo, que as pessoas não entendem. Às vezes a pessoa, eu vou dar só eu vou deixar aqui, senão a gente não vai sair da primeira questão. Né? Mas veja bem, rapaz, eu já fui maluco, filho. Eu gastava todo meu pai, ganhava bem. Eu era oficial ceramista. Eu cheirava tudo. Tomava tudo na veia. Bebia. Já tomei até óleo hidráulico pensando que fosse vinho. É verdade. Presta atenção no que eu estou te falando. Você que está me ouvindo agora. Então pastor Zé, não tenho dificuldade em ser liberal com a obra de Deus. Você está entendendo? Aí você vê muitas vezes o camarada, ele fazia tudo isso. Gastava rodo, né? Aí ele se converte. Fecha a mão. E a gente precisa analisar, porque o dízimo é que traz a segurança e a oferta da multiplicação. Exatamente. Então, essa análise, que é o estudo que nós colocamos aqui com os pastores, é uma situação bem profunda. Por isso, pastor Edinho, que eu dei essa sugestão, que o irmão, a irmã, você que está passando por essa situação, procure seu pastor. Procure o seu pastor. Olha, na igreja de Corinto havia lá uma divisão, né? Aqueles que eram de Cefas, aqueles que eram de Paulo, de Apolo e aqueles que eram de Jesus. Que não tinham pastor, né? Aqueles eram os piores. Você tem que ter um pastor na terra, filho.
você tem que ter um pastor na terra. Se não tiver... Senão fica difícil. Você não pode caminhar sozinho, entendeu? Então, esse é meu conselho. Eu vou fechar a boca agora. Mas é bom que esquenta o debate. Por isso que é debate, é bom. Maravilha. Você que está assistindo, fique até o final. Apenas está começando, tá? A pergunta, agora vamos a uma pergunta aqui. Como continuar acreditando nas promessas de Deus quando parece que elas jamais vão se cumprir? Fiquem à vontade. Deixa eu colocar um texto bíblico aqui para essa pessoa, esse internauta, esse nosso amigo. Apocalipse, capítulo 21, 3 e 4, diz assim: Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, essa pessoa, ela precisa ter esperança, né? Repete a pergunta aí, Mauro, para você ver como que esse texto entra dentro do contexto de vida dessa pessoa. Como continuar acreditando nas promessas de Deus quando parece que elas jamais vão se cumprir? Pois é. Então, é uma questão de fé, né, pastor Edilson? Sim. Né, pastor Edilson? A pessoa precisa voltar a ter a fé, ela precisa restaurar. Porque, na verdade, Mauro, essa decepção e que leva a pessoa a deixar de acreditar na palavra surge por causa dos embates da vida, as dificuldades que vêm acontecendo. Todos nós já passamos por dificuldades, cada um na sua área. Acredito que o pastor Edilson, o pastor Éder já enfrentou dificuldades no ministério. Muito. Agora, você, Mauro, que, por exemplo, não é pastor, já passou na sua área uma dificuldade. Que momento de se diz, puxa, eu vou chutar o pau da barraca e vou desistir de tudo, não é? E aí é que nós devemos olhar para um texto desse com carinho e voltar a ter esperança, porque é uma promessa de Deus aqui, de que depois que a gente passar por essas dificuldades, tudo, Ele vai limpar do nosso rosto todas as lágrimas, de todo sofrimento, vai acabar, tem fim. Agora, é muito difícil, o pastor Edilson está mostrando um texto aqui que eu acho que ele pode até ler. Não, mas foi isso que o senhor falou, Apocalipse 21, 4, eu também tinha anotado você tinha aqui. anotado aí. E aí, pastor Zé Edivaldo, só para... Jesus diz em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Desculpa, pode falar. Não, é o seguinte, não, tá dentro. Aí, Mauro, eu penso o seguinte, olha, o que estragou um pouco a estabilidade das pessoas, aquela perseverança na fé quando enfrenta uma situação complicada, é exatamente, eu não sei, né, o que vocês pensam sobre isso, mas eu sempre falo na igreja que a gente precisa tomar muito cuidado com a teologia da prosperidade. É uma coisa que está no nosso meio, a gente precisa saber administrar isso, por quê? Porque Deus prospera a nossa vida. Mas a prosperidade de Deus para nós tem que ser bíblica. E a prosperidade bíblica não nos isenta de passarmos as dificuldades. Então, na verdade, se criou uma época aqui no Brasil, e eu acho que isso está tendo uma tendência de ser tirado, arrancado, tal, porque as pessoas estão estudando mais a Bíblia, mas alguém chegou a dizer que se você está na igreja e não tem aquilo que você quer, você está em pecado, né? Então é um absurdo isso aí. Eu ouvi muito isso, pastor Zé. Entendeu? É um absurdo. Não é? Então, por isso que os textos, no mundo tereis aflições, são esquecidos, né? E a gente vai se apegando a essa fé de teologia da prosperidade e acabar assim resultando
numa frustração tão grande que a pessoa aí perdeu a esperança, né? Então, esse amigo aí que está nos acompanhando e que fez a pergunta, que Deus possa voltar a dar esperança, porque vai acontecer isso que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse capítulo 21. Com certeza, eu tenho fé. Maravilha. Fiquem à vontade. Pastor Edson, primeiro, por favor. É algo interessante que a gente vê relacionado, né, ao homem, né? A pergunta mesmo... Como continuar acreditando nas promessas de Deus quando parece que elas jamais vão se cumprir? Tá. É uma coisa interessante ao homem relacionado ao homem, isso. Eu estive fazendo uma aula com o professor Alderi e sobre evangelismo. E é interessante que ele pega um texto de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se você for entender essa linguagem simbólica, essa figura que a Bíblia está nos dando, você vai entender que a terra vazia é o coração do homem sem Deus. Tudo que paira ali, tudo que está ali no coração do homem, sem Deus é trevas. Não há nada de bom no coração do homem sem Deus. E você vê que para que alguma coisa pudesse nascer de diferente, tinha que existir um haja luz. E a Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo. Se não houver um haja luz no coração do homem, a terra do homem continua seca e improdutiva. Não tem como, se o Espírito está do lado de fora, ele convence o homem do seu pecado. Então é necessário entrar dentro do homem um haja luz. Porque através do haja luz, nós vamos entender que vai acontecer na nossa vida os milagres e as bênçãos de Deus. Então, se não houver a luz de Cristo dentro de nós, se não houver Cristo dentro do homem, se não houver a palavra de Deus dentro de nós, nós nos tornamos uma terra seca. Não há produção nela. Porque tudo que nós dependemos é de Deus. Então, todo aquele que está em Cristo, ele está, quando você pega o exemplo da arca, como eu disse na outra vez aqui, ele está na vida. Porque ele está em Cristo. Então a terra dele não será mais uma terra seca, mas será uma terra de abundância. Porque tudo que está em Cristo não morre, não estraga, não apodrece. Não existia tigela dentro da arca? E ela não tinha o maná? Se o maná estivesse fora da arca, o que acontecia? Apodrecia, estragava e cheirava mal. E por que o maná estava dentro da arca e não estragava? Porque tudo que está dentro de Deus não morre, não estraga, não apodrece. Então, o coração do homem, quando Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É uma terra, a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, é algo que ela produz a maior guerra espiritual que tem. Por quê? A origem do homem, quando pecou, ela não tem a origem do Cristo. Cristo tem que entrar. O segundo homem tem que viver em nós. A nossa origem já é ele. Mas a pessoa que não conhece isso, ela vai viver em uma terra procurando paz, amor e alegria, sendo que esses frutos só o Espírito de Deus pode dar em nós. Então a terra tem que produzir através de quem? Através de Cristo. E quando Cristo entra, o Espírito de Deus entra. E aí o Espírito de Deus vai produzir em nós paz, amor, alegria, bondade, benignidade. Vai te dar temperança para você lidar com situações.
vai te ensinar, vai te indicar. E é necessário aquilo que o pastor falou. Qual é a figura do pastor nisso? É te instruir. Te levar a verdes pastos. Nós somos co-pastor, porque o pastor é bíblico, é Jesus. Mas nós temos essa função, por quê? Porque o pastor nos guia a verdes pastos. Alimento para que você saiba que, como ovelha, como uma pessoa que ouve Deus, você vai comer aquilo que é bom. Você vai tomar águas tranquilas, porque a ovelha, ela precisa de águas o quê? Tranquila. Ela precisa de alimento bom. Alimento que não seja pisoteado, alimento que seja coisa boa. Deus só tem o que é de bom para nós. Porque nós obedecemos. Agora, quando não há o Espírito de Deus, quando não há o haja luz dentro do homem, quando Cristo não está dentro dele, a terra dele vai ser procura de paz, de amor, de alegria. Aí você vai ver que alguns fazem bem porque é uma lei de Deus gravada dentro do coração do homem. Mas aí o que acontece? Você vai ver que essa pessoa vive em trevas, angustiada, síndrome do pânico, e todos... Por quê? Não há luz de Deus dentro dela. E esse coração é necessário que Deus entre para trazer tudo aquilo que nós necessitamos. É por esta razão que Deus falou, eu sou a luz. A luz de Deus entrando dentro do homem faz nascer tudo, né? Amém. Tudo que vem do céu para ele. Amém? Repete a pergunta, por favor, irmão. Vamos lá. Como continuar acreditando nas promessas de Deus quando parece que elas jamais vão se cumprir? Quero começar pelo fim. O pastor Edinho falou a questão das ovelhas. Quando eu fui começar a pastorear, eu tenho um amigo que na época criava ovelhas. Ele tinha um rebanho de ovelhas. E aí eu conversei com ele e falei, o Flávio Chueiro, ele é filho do saudoso doutor José Ábido Chueiro, que inclusive foi quem fez o meu parto. Né? Legal, né? A gente tem amizade. Eu cheguei nele e falei, Flávio, é o seguinte, você cria ovelhas e eu estou começando a pastorear. Davi, no Salmo 23, ele faz um paralelo com o seu relacionamento com as ovelhas, porque ele cuidava das ovelhas, e coloca o Senhor como seu supremo pastor, não é? E eu preciso ficar no meio das ovelhas. Deixa eu trabalhar uns dias aqui, de graça. Eu só quero entender as ovelhas. E eu fiquei lá 3 dias, preparei pasto, ovelha não come capim seco, você entendeu? E eu estava um dia em cima do trator, roçando o pasto, aí vem o senhor, né, que era o pastor que trabalhava com ele, uma ovelhinha nos ombros. Aí eu parei o trator, né, ele falou assim, aprendi a dirigir trator lá. Eu tinha que roçar pasto, peguei uns pastos bravos pra roçar, velho. Aí eu chamei, eu falei assim, Miguel, o que aconteceu? Eu falei assim, ela tinha se desgarrado, né? Ela estava perdida. E aí eu fiquei aqueles dias ali para analisar e ver por que Davi se coloca como uma ovelha diante de Deus. Porque ele cuidava das ovelhas. Né? E se a gente olhar, por exemplo, pastor José Edivaldo, você olha o rebanho, entenda-me bem, por favor, não me entenda mal. As ovelhas, elas têm uma altura. O pastor, ele é mais alto que as ovelhas. Ele tem que ter uma visão, não estou dizendo que ele é melhor, não é isso. Mas ele tem que ter uma visão mais ampla. Porque foi dessa forma que Davi viu que o leão vinha para arrebatar uma das suas ovelhas. Foi dessa forma que Davi viu, né, que o urso vinha para arrebatar uma das suas ovelhas. Então, isso que o senhor falou da gente ser o co-pastor, o que Deus nos confiou é tão grande que Deus não permitiu aos anjos fazerem. Exatamente. Né? Aí eu queria, aqui em cima daquilo que o pastor Zé Edivaldo falou, pastor Zé Edivaldo, que é um pensamento que a gente compartilha, dessa questão da teologia da prosperidade, que a gente não está falando de igreja nenhuma também, mas nós estamos falando de comportamento e pensamento. Toda vez que você gera uma grande expectativa, e essa expectativa não se cumpre, você tem uma grande decepção. E isso está ligado muito à falta de instrução, mano. Se nós olharmos para a vida de José, o sofrimento, o cara ser jogado na fossa, no poço, ser vendido para os ismaelitas ainda, né? Como escravo,
e depois vai, aí vem a Potifona, dá em cima dele, ele tem que sair correndo da Potifona. Ué, a mulher de Potifar é a Potifona, né? E sai correndo, né? Para não pecar contra Deus. Então você vê ali a instrução que ele recebeu do seu pai. E aí, em relação ao sofrimento pessoal, eu queria falar assim, a questão da vitória, porque as pessoas, todos nós estamos sob provações e aflições. Todas as pessoas. Né? No mundo nós temos isso, é a palavra de Jesus. O que falta muito é ensino. As pessoas estão se adequando ao mundo, elas não estão fazendo aquilo que Paulo... Quando Paulo fala, diz assim, olha, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mente, você tem que analisar, você tem que prestar o teu culto racional. Cuidado, porque desde os dias de Jesus já tinha os falsos mestres. Sim. Então a gente tem que olhar, analisar. Uma pessoa, o que Deus diz em Oséias, o senhor citou Oséias, que destruiu o povo de Deus, que destruiu o povo dele. Falta de conhecimento, porque a pessoa é enganada. Eu separei aqui, deixa eu ler aqui, ó. Primeiro nós devemos examinar aquilo que o pastor Edinho falou, as várias razões porque o ser humano sofre e ver em que sentido o sofrimento concerne a você. Uma vez identificada a razão específica, você deve proceder conforme contido no seu dever. Qual que é o primeiro dever? Se você está pecando, se você está fora, está longe da palavra do Senhor, você tem que se arrepender e voltar para Deus. Amém? Creia que Deus se importa de sobremaneira com você, independente da severidade das suas circunstâncias. Aí eu quero ler aqui, se você me permitir, dois textos de Paulo, que eu acho que alguém que entendia de prova era Paulo, né? Agora, o único cara que a gente veio falar que tinha prazer na tribulação era Paulo também, né? O único, rapaz. Um de Tiago e um de Pedro. Posso ler? Então vamos lá. Então, Romanos, capítulo 8, versículo 36. Deixa eu virar aqui que eu marquei, acabou virando. Romanos 8, 36 diz assim, olha, como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para um matadouro. Então você vê aqui a seriedade, você vê como Paulo lidava com o sofrimento. Porque, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, 26, a parte B, diz que em Antioquia, depois de um ano que eles estavam lá ensinando e pregando, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Por quê? Porque o povo via neles refletido o caráter de Cristo. Segunda carta aos Coríntios, 1, 8 ao 10, diz assim, olha, por que não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha só. Mas já em nós tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Um outro texto de Tiago 5,11, já só falta mais um. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Mas é difícil a pessoa entender isso. É difícil para a gente entender isso. Imagina José, pastor Éder, eu às vezes fico pensando, né, naquilo, os sonhos que Deus deu para ele. Em relação aos seus pais, aos seus irmãos, né? E de repente, gente, 13 anos não são 13 dias. O cara que gozava, né, do apreço, do carinho, né? Mas havia em José, né, ele era diferente dos seus irmãos. E aí nós partimos para a questão da obediência. Ele escolheu obedecer. Enquanto os seus irmãos ficavam lá fazendo tudo quanto é coisa errada, ele obedecia ao pai. E um detalhe, que Deus não livrou ele do sofrimento. Não. E outro detalhe é que, na verdade, o
o José era filho do mesmo pai dos seus irmãos. Do mesmo pai. Teve a mesma convivência. Mesmo. Aí a gente volta um pouquinho também naquela questão que eu falei no início. É a decisão que tomamos que nos leva, né, a passar pela prova. Perfeito. Né? É uma coisa inevitável. Escolhas. Isso que o pastor está colocando aí é importante as pessoas entender que as nossas decisões têm que ser bem tomadas. Escolhas, né? Sim. Né? Porque o José escolheu ser fiel a Deus e acabou. Então Deus Independente, né, pastor? independente do que ele ia passar na vida. Ele poderia ter desistido lá na prova lá da mulher do Boitifar. Potifona. A Potifona. Potifone e Boitifar. É o Boitifar. Ficou até melhor, né? Não, ficou mais legal o nome para ele. Né? Boitifar. E aí Tiago completa assim, ó, ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E para a gente concluir, primeira carta de Pedro 5:7. E é aqui, né, porque se tem algo que tem assolado o mundo, é ansiedade, as pessoas são ansiosas. Eu sou assim, né? Eu Eu sou meio ansioso. Só um pouquinho? Ah, rapaz, eu já cheguei lá, já quero fazer o templo. Cheguei aqui, me rachei fazendo o templo, agora fui pra lá, tô querendo fazer o templo. Tem que ir com calma, né? Tem. E Pedro diz assim, olha... Pode falar, pastor. É interessante, né? Que Pedro ele fala bem claro que a gente deve lançar nossas preocupações, ansiedades sobre Jesus Cristo. Mas ele termina, e aí ele diz assim, porque ele cuida de nós. tem cuidado de vós, ele cuida de nós. Imagina se não fosse o Senhor, pastores, Mauro, como é que a gente suportaria? Não tem como. Como que a gente suportaria? E a preocupação é algo que vai fazer com que lute com a nossa confiança, né? Nossa esperança. É o inimigo da fé, né? Sim. Exato. Mauro. Deus é maravilhoso. O pastor estava falando? Pode continuar, pastor. Não, era só, eu queria falar isso aí, né? E o sofrimento nunca deve fazer você concluir que Deus não lhe ama, que Deus lhe abandonou, não é? Deus pode não te livrar da prova, mas Ele te livra na prova. E nós temos prova disso. E a prova está aqui, pastor Edilson. Quero pegar esse gancho aí. Vai lá, ué. Ao permitir o sofrimento, Deus ajuda o ser humano dando livramento. Então, sabe que nós somos tentados, Mauro? Às vezes é olhar para a prova. Quando acontece um grande livramento, a gente não leva em consideração isso. Porque a gente enfrenta e fica olhando só para a dificuldade que a gente está enfrentando, mas a gente não volta um pouquinho no passado e vê quantos livramentos ele deu. Então a grande bênção está no livramento que Deus vai dar. Olha o que diz lá em Zacarias capítulo 2, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina dos seus olhos. Aleluia. Então, quer dizer, a gente tem que olhar mais para os livramentos. Meu Deus, quantos livramentos a gente tem, né? Mas aí passa uma provinha, Deus me abandonou, né? Não está correto. E é aí por aí que a gente encontra as pessoas sofrendo e decepcionadas, né? Olha, veja bem, o pastor Éder falou da questão da obediência, o pastor Zé Edivaldo falou das escolhas, e a gente escolhe obedecer. Não é? É algo que a gente escolhe. E as nossas escolhas. Colher. Exatamente. O problema é que as pessoas normalmente não oram para pedir a orientação. Não faz igual o Gideão. Confirmação de Deus. Exatamente. Essa questão de escolhas, a gente falou de José, que era novinho, menino, né? Olha para Daniel. Daniel é levado na primeira leva para a Babilônia, lá no reinado de Nabucodonosor, ele e os seus 3 amigos. Chega lá, tudo que o rei comia, né, a mesa farta, vinho, banquete, olha lá.
tudo. Ele escolhe não comer aquilo ali. Ele escolhe não se contaminar com os manjares do rei. E aí Daniel tem aquela vida abençoada, né? Deus usa Daniel, Deus se manifesta a Daniel, Deus honra Daniel. Então Daniel chega no reinado de Nabucodonosor, Belsazar, e aí lá, quando já está com a barba branca, Dario. Depois de servir a Deus a vida toda, Daniel ganha de presente uma noite na suíte real. Só que não era do rei Dario, era do rei da floresta, dos leões famintos. Não é? Então a gente vê nisso maturidade espiritual, que a gente só adquire com o tempo, com a busca, com o conhecimento de Deus e com uma vida de oração. Dependência de Deus. Com certeza. É isso aí. Chegamos na segunda já, Mauro? Maravilha. Então vamos entrar na segunda, hein? Mais um relato. Mas antes desse relato, você que está nos assistindo, tá bom? Deixa aí nos comentários se você já passou por isso, se você tem passado, e que Deus possa continuar falando com todos nós. Mais um relato para os pastores debaterem e colocarem suas opiniões. Eu estou há 5 anos desempregado. Tenho 2 faculdades e uma pós-graduação. Mas o que parece que nada adiantou, pois sou rejeitado em cargos que exigem apenas nível médio. O pensamento de que nada mais vai dar certo tem me atormentado, dia após dia. Tenho orado, tenho buscado, tenho enviado currículo, e nesse momento que a essência humana grita, que a gente é gente, a gente questiona diante do que diz a palavra de Deus. Tudo que pedi em oração, crendo, não iríamos receber, a fé deixa de existir. Deus sabe o quanto e desesperador e frustrante o sentimento que carrego em minha alma, diz a pessoa nesse relato. Amém? Pastor José Edivaldo? Eu acho que a esse querido aí que faz a pergunta, está servindo todas as colocações aqui. É pegar, fazer um resumo e ele buscar entender essa situação. Porque ele é uma pessoa bem preparada, né, para o mercado. E quando você encontra uma grande dificuldade sendo preparado para exercer funções, não resta eu dizer outra coisa a esse amigo, essa pessoa, né, que ela está enfrentando realmente uma prova, né? Se ela confia em Deus e ela tem o preparo para o mercado, para a vida profissional, para o mercado, e ela não consegue se colocar, com certeza, eu diria para esse irmão ou irmã, né, que ela continue perseverando e tendo fé, porque currículo ela tem, não é? Condições ela tem de estar no mercado. Então é uma questão dela saber esperar em Deus que vai aparecer, né? Eu diria isso para ela. Amém. Bom, eu quero começar falando com o irmão, primeiro em relação à oração. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que pedimos em oração, crendo, receberemos. Entretanto, o Senhor fala, e realmente o texto está na palavra do Senhor, mas na primeira carta de João, capítulo 5, dos versos 11 ao 15, com a epígrafe destacada por João Ferreira de Almeida, a eficácia da oração, na verdade eu vou ler a partir do 14. E esta é a confiança que temos nele, no Senhor. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, meu irmão, veja bem, será que o irmão está pedindo da maneira correta? Será? Por quê? Veja bem, um outro fator
que eu percebi na sua pergunta é a maneira como o senhor está se vendo. Se justificando. O senhor está entendendo? A maneira como o senhor está se vendo. O senhor tem uma formação muito boa. 2 faculdades, uma pós-graduação, são anos de estudo. Não é? Então o senhor tem um perfil para pleitear, para buscar empregos melhores do que esse que o senhor tem dito, né, que tem buscado. Entretanto, como o senhor está se vendo hoje, devido a essa situação? Porque quando Deus diz a Moisés para levantar lá, para chamar 12 homens, 12 espias, e enviá-los a Canaã, né, a terra prometida, lá para atravessar o rio, para ver como era a terra, se era da maneira que ele tinha prometido a Abraão, Isaac, Jacó, os seus pais, né, eles vão, os 12. Os 12 eram o povo de Deus. Entretanto, se eu perguntar o nome de 10, ninguém aqui vai lembrar. Mas se eu perguntar o nome de 2, todos nós sabemos e admiramos, que são Josué e Caleb. Quando eles voltam a Moisés, qual é o relato que eles dão a Moisés? Nós éramos como gafanhotos aos seus olhos e nos víamos como gafanhotos. Então, essa era a visão que eles tinham de si mesmo. Então, meu irmão, deixa eu lhe dizer alguma coisa. Eu penso que a oração que o irmão tem feito, ela precisa ser mudada. Porque quando você vai fazer uma entrevista, né, é lógico que sempre que uma pessoa tem um determinado preparo para um cargo, uma posição de maior relevância, e ela procura um emprego para uma função que não precisa toda aquela formação que ela tem, isso já gera assim, ó, você entendeu? Por que você está procurando? Aí, talvez seja o momento de você abrir o seu coração e dizer, não é? Porque a verdade, falar, olha, no momento eu não consigo trabalhar na minha área e eu tenho certeza que eu tenho condições de exercer essa função que o cargo está disponível. E vou fazê-lo com dedicação e com excelência. É a maneira de se comunicar, porque quando o entrevistador ele faz uma entrevista, se ele perceber insegurança na pessoa, isso já é um ponto que conta negativamente. Por quê? Porque você vai ter que tomar decisões. E se você é uma pessoa insegura, isso conta contra você. Entendeu? Não sei se eu estou conseguindo assim. Então, assim, você é servo de Deus. Muda a sua oração. Fala com Deus. Fala, Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade, da aflição que eu estou enfrentando, porque estar desempregado não é fácil, é terrível. Porque você não tem recursos, dinheiro para pagar as suas contas. O Senhor sabe a minha necessidade. Eu estou buscando algo até menor do que aquilo que academicamente eu tenho condições de fazer. Coloca isso diante de Deus. E aí você começa pleiteia, tanto na sua área, como em áreas, como você falou, que não necessitam de um currículo igual ao seu. Tá entendendo? Agora preste atenção. Se você olhar para o seu pasto, para a grama do seu quintal, e só ver grama seca, aí não tem esperança. Porque alguém que fez 2 faculdades, não é? E uma pós-graduação, é alguém que se aplicou. É alguém que se dedicou. Então, não é fácil, realmente. Então, o meu pensamento em relação a isso é esse. O Senhor disse, pedimos, qualquer coisa que pedirmos, Ele nos dá, mas se pedirmos conforme a sua vontade. E aí é entender qual é a vontade de Deus. Qual é o direcionamento? Eu não sei se o senhor tem um chamado. Não é verdade? De repente o senhor tem um chamado. E Deus está tentando te mostrar algo. De repente é um livramento daquilo que você está procurando. Então é um momento, e aí eu vou dar o mesmo conselho, né, que eu dei na pergunta anterior,
procura o seu pastor. Procura, se for pastora, sua pastora, converse, abra o seu coração. Peça orientação. Peça oração. Que o homem de Deus vai te dar a orientação correta. Tem um ponto de vista também nisso daí, é o seguinte, a pessoa ela estuda, se forma, dependendo na área que ela estuda, a cidade onde ela mora não abrange aquela função. Às vezes a pessoa quer insistir num lugar onde aquela formação dela não vai ter eficácia alguma. Eu tenho um amigo meu que ele foi estudar nos Estados Unidos, o Rodrigo, um irmão, uma pessoa muito querida, né? E ele foi estudar sobre floresta, tal, essas coisas assim. Só que no Brasil hoje ele trabalha em São Paulo, tudo, mas não exerce a função, porque o Brasil não abrange aquilo ali. É uma área muito, muito difícil de se achar o trabalho. Às vezes a pessoa ela se empenha tanto em estudar, se formar, a hora que vai ver o mercado de trabalho é muito, muito difícil de encontrar. Isso acontece muito. Né? Então, às vezes, muitas frustrações vêm por uma falta de visão, né? Que a pessoa não tenha, ela acha que aquilo ali é bom, então ela estuda, mas a hora que vai ver o mercado de trabalho para ela, principalmente dependendo do país, dependendo a região, dependendo do local onde ela está, não abrange. Então, tem que ver também esse lado, né? Então ela vai se frustrar porque, eu estudei tanto, mas a hora que vai ver na cidade onde ela mora, ou na região onde ela mora, ou até mesmo no país, não vai ter eficácia alguma. Então tem tudo isso daí, né? Que essa questão de campo de trabalho é um negócio muito sério mesmo. É o campo. Às vezes ela vai se frustrar, e aí o campo de trabalho era um campo que não... E aí leva tempo para a pessoa se encontrar num ambiente, exatamente, num lugar, né? Exatamente, pastor. Porque ela teve empenho, ela teve tempo, ela teve tudo empenhado ali, né? Então, a hora do retorno... Maravilha. Correr, senão a gente fica o sábado inteiro. E eu tenho que trabalhar. Vamos lá, agora a pergunta principal, tá bom? A pessoa que está em casa fala, nossa, como que eu posso participar, enviar minha pergunta, enviar o meu questionamento? Se você ver aí embaixo tem o link do nosso Telegram, lá eu coloco uma semana antes o tema, né? E você pode participar já sabendo do tema e enviar a sua pergunta. Bom, vamos lá, a pergunta principal de todo esse debate aqui. Agora que é a principal? Agora que é a principal. Não é essa daqui. Vamos lá. O sofrimento pode vir de Deus ou é uma ação do diabo? Essa daqui que é a pergunta principal. Porque nós estamos vendo aí um exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Vem de Deus ou é uma ação do diabo? Fiquem à vontade. Bom, deixa eu entrar aqui nessa questão, porque eu comecei falando, então vou terminar aqui. Eu afirmo com toda certeza que Deus não causa sofrimento a ninguém. Há uma filosofia, uma forma de pensar, uma filosofia oriental, em que se coloca que todo bem tem um pontinho do mal e todo mal tem um pontinho do bem. E isso está ligado ao relativismo e longe de nós de pensarmos igual e apoiar essa ideia. Não há nada do diabo em Deus e não há nada de Deus no diabo. Então as pessoas que estão nos ouvindo, tira essa ideia da cabeça de que o sofrimento vem de Deus. Deus odeia o sofrimento das pessoas. Tanto é que é o seguinte, ele entregou o seu filho, né? E o que diz o profeta Isaías? Ele levou sobre si, Isaías 53:4, que todos nós conhecemos, ele levou sobre si o quê? Todas as nossas dores, né? O nosso sofrimento, tudo aquilo que nós podemos estar sofrendo nos dias de hoje, ele levou sobre si. Então, por que sofremos? Eu defino assim que
há algumas razões da permissão divina na questão do sofrimento. Primeiro, o poder das escolhas humanas. Ele nunca vai interferir, né? Como eu já disse no início. Por exemplo, você citou o caso da guerra lá na Ucrânia. E eu vi a entrevista de vários jogadores de futebol que jogam lá. Eles tomaram a decisão de ir para a Ucrânia, né? Deus não tem nada a ver com isso. Ele não ia interferir. Não, vai para a Ucrânia porque eu sei que vai acontecer no futuro. Não, eles se escolheram. Acharam legal, fizeram um contrato bom, foram tentar ser mais visualizado ali na Ucrânia para entrar na Europa, né? E por isso eles foram para lá, estourou essa guerra. Ora, pastor Edilson, quem mora ali, não só na Ucrânia, mas naqueles países ali encostados da Rússia, sabe que tem esse atrito. Eu estou correndo um risco em tomar a minha decisão, não é? Então, eu não posso culpar Deus. Eu tomei a decisão de ir para um lugar onde há um risco, né? Então, o poder das nossas escolhas, depois, Mauro, eu acho que também tem a questão dos propósitos divinos que estão encobertos a nós. Um sofrimento pode acontecer na minha vida porque há um propósito de Deus que eu não estou vendo, mas Ele permitiu. Não é Ele que colocou. Ele permitiu que eu passasse por aquela situação porque o nome dele vai ser glorificado na minha vitória. Eu acredito. Eu acredito que as coisas que eu já enfrentei teve sempre um propósito de Deus. E terceiro, isso aqui é uma coisa bem importante para mim, né? Ele precisa despertar na humanidade a necessidade de voltar a Deus. Tem gente que não consegue de maneira alguma entender o propósito de Deus a não ser pelo sofrimento. Mas tem gente que quando está enfrentando uma grande dificuldade, ela faz uma reflexão profunda, espiritual, né? Poxa, onde... Então eu acho, mano, que essa pergunta só pode ser definida na resposta dessas 3 razões aqui, para acabar com qualquer dúvida em relação de que Deus coloca o sofrimento. Não, Ele permite, Ele tem a vontade permissiva. É interessante que a gente quer realizar todas as nossas vontades, né? E dentro dessa nossa vontade de querer tudo, a gente esquece que Deus tem a sua vontade permissiva. Exatamente. Então eu defino assim. Maravilha. Bom, aquilo que o pastor Zé Edivaldo falou, primeiro em questão da Ucrânia, Petrópolis, a pandemia, está tudo lá em Lucas, né? O princípio das dores. Lucas 21, 11 diz assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão. A perseguição não aconteceu só naquele tempo. A perseguição, ela está começando a acontecer no nosso país. A gente sabe como é que estão agindo aí nos bastidores. Mas voltando à questão da pergunta, o sofrimento pode vir de Deus ou é uma ação do diabo? Eu creio também, na mesma linha do pastor Zé Edivaldo, que o sofrimento na vida do ser humano, né, está ligado à vontade permissiva de Deus, principalmente aos seus servos. Aqueles jogadores que foram lá para a Ucrânia, eles decidiram ir para lá. Foi um ato da decisão deles, foi uma decisão tomada por eles. E agora eles estão num lugar em guerra, né, e eles podem sofrer consequências como qualquer cidadão ucraniano. Agora veja bem, Deus usa o sofrimento. Deus usa o sofrimento. Se nós olharmos para os homens e mulheres de Deus, todos eles enfrentaram sofrimento. Sim. Todos. Né? Então Deus usa o sofrimento, primeiro, como catalisador para o nosso crescimento
e melhoramento espiritual, que é aquela situação, né? Quanto mais a pessoa sofre, mais ela ora, né? Mas ela busca o Senhor, né? E aí é algo que a gente, em relação à oração, tem que ter o equilíbrio. Você tem que orar a Deus, buscar a Deus no tempo da abundância, para que você não se torne presunçoso, orgulhoso, egoísta e egocêntrico. Mas você também tem que buscar a Deus no tempo da provação, para que você não desfaleça, para que você não perca a sua fé, tá certo? Olha só, lembra do livro de Juízes? Como era a questão? O livro de Juízes era um vai e vem, né? O povo vinha o sofrimento e ia para Deus. Deus dava a bênção, se afastava de Deus, né? Então Deus usou o sofrimento para o crescimento espiritual. Outra coisa, Deus às vezes usa o sofrimento para testar a nossa fé. Para testar a nossa fé. Nós cremos. E eu costumo usar uma frase que vai de encontro àquilo que o pastor Edinho falou, que está no livro de Deuteronômio. Nós temos que buscar a face de Deus. Conhecer a Deus. Porque quando nós verdadeiramente buscamos a face de Deus, as suas mãos se estendem sobre a nossa vida. Porque buscar a face de Deus vai gerar a santificação, vai trazer a santificação que nós vamos nos afastando do pecado, que é um processo, e nos aproximando mais de Deus, para um dia atingir o estado de santidade. Santificação é um processo, santidade é um estágio. É quando nós atingirmos a estatura de varão perfeito. Então, olha, então ele usa o sofrimento para ver se nós permanecemos fiéis a ele. E a Bíblia mostra, né, que as provações que enfrentamos são a prova da nossa fé, diz Tiago, capítulo 1, versículo 3. E elas são um meio de aperfeiçoamento da nossa fé em Cristo, tá certo? Aí, deixa eu só falar mais uma coisinha aqui. Deus também usa o sofrimento para propagar o seu reino, para que o reino cresça. Finalmente, Deus pode usar e usa mesmo o sofrimento dos justos para propagar o seu reino e seu plano redentor. Toda a injustiça que José passou, a gente falou um pouco de José, nas mãos dos seus irmãos, dos egípcios, faziam parte do plano de Deus. Aquilo que o senhor falou. Faziam parte do plano de Deus, né? Para conservar o quê? Vossa sucessão na terra e para aguardar-vos em vida para um grande livramento. Gênesis 45, 7. O principal exemplo aqui é o sofrimento de Cristo. Você quer, irmãos, maior sofrimento do que o de Jesus? E Deus permitiu? E o sofrimento de Jesus, ele foi usado para quê? Para salvar a humanidade. Aí eu quero fazer um parênteses em relação a Yahvé Jiré, né? Se usa muito o termo, e ele é o Deus da provisão, mas qual é o primeiro significado? Qual era a tipologia daquele cordeiro que ali estava? Ele não representava Jesus? Então, a primeira provisão de Deus na vida do ser humano é a salvação. O homem pode ter, a mulher pode ter tudo, mas se ele não tiver a salvação da sua alma, irmãos, ele não tem nada. Já estou concluindo aqui, tá bom? Bom, então olha só, Jesus Cristo, o santo e justo. Não tem quem sofreu mais nesse mundo, irmãos. Não tem. Então nós temos que olhar para isso. Nós precisamos buscar nos assemelharmos ao caráter de Cristo. E aquilo que o pastor Edinho falou. Sabe qual é a faceta mais proeminente no caráter de Deus? O amor. O amor. Pastores, abre a Bíblia em Isaías 45, 7, para concluir algo aqui. Essa linha de pensamento, que nós vamos entender que é algo fantástico, né, da Bíblia. Achou? Alguém achou? Sim, sim. Pode ler, pastor. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. O Senhor, faço todas as coisas. E olha que coisa interessante aí, ó. A resposta para quem precisava, de uma forma mais explícita, é o quê? Que quando Deus está falando, eu crio a luz e as trevas, a ausência de Deus na vida do homem faz o homem colher todos os frutos amargos que existem. Porque a maldição vai estar ali.
Quando o homem pecou, Deus tinha posto o homem dentro do melhor que tinha. O jardim no Éden, o jardim de Deus. Era para o homem comer, era para o homem viver uma vida de paz lá dentro. Mas a escolha do homem foi outra. Então aí veio as maldições, porque agora a mulher terá dor, o homem terá que comer do suor do seu trabalho. Então você vê que, na verdade, o projeto de Deus para o homem sempre foi o melhor. Mas a desobediência leva o homem a colher o que é pior. Então, o que acontece? Quando nós estamos em Deus, na luz, a provisão de Deus, independente da situação que nós estamos passando, e se você for pegar o que eu estou dizendo, você vai simbolizar, pode simbolizar Noé, que estava em Deus. Deus não deixou de fazer o que tinha que ser feito. Então você vai ver que Deus não poupou nem as crianças, porque tinha criança. Sim. Então, por causa do quê? Da dureza do coração do homem. A desobediência do homem se afastar de Deus, procurar os seus próprios prazeres e os seus próprios caminhos. Então você vai ver a Bíblia dizendo também, no livro de Romanos 1:28, que como os homens não deram ouvido ao conhecimento de Deus, Deus os entregou um sentimento deplorável da sua mente para fazer aquilo que não convém. Então, qual é o papel de Deus? Quando nós ouvimos a Deus, nós estamos na luz de Deus, e o papel da libertação é exatamente isso: trazer à luz aquilo que está escondido. Trazer à luz aquilo que está escondido, quer dizer, é nos limpar para que nós chegamos numa posição a qual Ele quer, né? E as trevas, o mal, ele vai ter que produzir o quê? A justiça, o juízo, né? O juízo. Por quê? Se eu não estiver em Cristo, eu sei que vai haver uma condenação. O nosso próprio coração, já está gravada essa lei dentro de nós. Você vai ver isso em Romanos 2. Há uma lei gravada no coração do homem. Você sabe quando você faz o certo e você sabe quando você faz o errado. A tua consciência, ela vai automaticamente saber. Então, às vezes, a questão aqui é uma questão que nós pode abrir um leque aqui com pastores totalmente sábios, que você vai abrir um leque muito grande a respeito disso. Então, nós temos que resumir tudo. Então, quer dizer, aquele que anda em Deus, o objetivo maior dele é fazer com que nós volte a comer do fruto da árvore da vida. É a salvação na nossa alma. Então é necessária a luz, mas agora ele cria tanto o bem quanto o mal. Então o mal, ele está servido para quê? Para juízo. Então a gente que anda em Cristo, a gente sabe, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E o nosso papel, se alguém caiu, é dar a mão e pôr de pé. Amém. De novo. Amém. Então, a questão nossa espiritual, a questão da nossa alma, ela é muito importante nós entendermos que se nós estivermos em Deus, tudo que está em Deus está nele. Por isso que Paulo fala assim, porque o viver para mim é Cristo, né? Cristo. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então é Cristo. O bem, a luz, é quem? É Cristo, né? Mas quando nós não estamos em Cristo, nós estamos em trevas. Então é muito importante o ouvinte entender que a questão, muitas das vezes, que nós estamos passando interiormente é a ausência de estar dentro do nosso Criador. Porque nós fomos formados dentro, nós fomos gerados dentro de Deus. Assim como o peixe não vive sem a água, assim como a planta não vive sem a terra, segundo a sua origem, se o peixe é origem água, ele não vive fora d'água, assim como a planta, o animal que foi criado da terra, não vive sem a terra, assim é o homem que foi gerado dentro de Deus, ele não vive sem Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Sem Deus. Eu vou fazer essas duas últimas perguntas, porque eu olhando aqui já foi até respondida, mas eu vou fazer por causa da pessoa que estiver assistindo a falar lá a minha pergunta.
E depois os pastores já podem fazer as considerações finais, tá bom? Passar até o dia de culto, fazendo o convite. Uma das perguntas é assim: eu sempre me perguntei se Deus permitiu que o seu único filho viesse a sofrer por nós para nos salvar e libertar do pecado. Então por que o sofrimento? Será que realmente o sofrimento vem de Deus ou ele permite para lembrarmos de Jesus? A segunda pergunta: sou uma jovem de 27 anos, vejo minhas amigas da igreja se casando, outras namorando e muito felizes. Eu sofro muito na vida amorosa, pois todas as escolhas que fiz de me relacionar com alguém da igreja acabaram me magoando e fazer sofrer muito. Já passei por depressão. A Bíblia diz para esperar no Senhor. Tenho feito, mas toda vez que me relaciono acabo sofrendo. Tenho até medo de me relacionar novamente. É errado eu questionar a Deus porque Ele permite que eu passe por tanto sofrimento na vida sentimental? Me ajudem, o que eu faço? Pois é. É complicado, né? Mas realmente a gente já falou sobre isso durante o programa, né? E o que eu diria para essa pessoa é o seguinte: está em Tiago capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. É interessante que aqui a palavra que define não é tentação, e sim provação, não é? Que é a mesma palavra no grego, significa, é bem parecida, né? Me diz que entende bem do grego aí, não sou eu. Minha esposa entende. Mas é isso aqui, é a realidade, né? Então, a felicidade dela está em ela passar por essa provação, não é? Então, eu respondo a todos aí dizendo o seguinte: Deus não gosta do sofrimento do ser humano, mas ele tem um período que ele tem que enfrentar uma escassez, uma falta de alguma coisa na sua vida para ele ganhar experiência. Então essa pessoa, ela precisa entender isso, né? E eu acredito, encerrando aqui a minha fala, que quando ela receber as promessas de Deus, então ela vai ser uma pessoa muito feliz, porque é isso que Deus quer fazer com ela. Amém. Pastor José Edivaldo, quais são os dias de cultos? Eu estou agora sendo pastor em Guariba, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, ali em Guariba. Todos de Guariba que estão nos acompanhando, é na rua Roberto Júlio da Rocha, número 41, né? E os cultos são de terça, quinta, sábado e domingo. Estamos lá às 19h30. Aqui, o pastor Jean, que foi eu que batizei, mandei para o seminário, ele está no meu lugar. Aqui é terça, quinta, sábados de jovens, domingo. Também as pessoas podem comparecer ali, que vai ser um abençoado. Em nome Maravilha. de Jesus. Pastor Edilson? Eu vou falar da moça? Isso, por gentileza. Eu vou falar da moça. Irmã, vou dizer algo pra ti. Presta atenção. Deus não criou o homem para viver só, nem a mulher. Mas presta atenção. Melhor só do que mal acompanhado. Verdade. Vou te dar vou contar rapidamente aqui. Eu não namorei para casar. Não namorei. Eu conheci minha esposa no seminário. Conversei com ela. Eu tinha orado a Deus, pedido a direção de Deus. E 6 meses antes, lá no Vale da Benção, todos os anos eles fazem o SIM, que é o Simpósio de Intercessão por Israel. Eu estive lá, foi a primeira vez que eu estive lá, e lá tem o centro de oração, quem conhece sabe como é. E quando eu entrei no centro de oração, tem vários pedidos colocados lá, né, na parede. Você não ora se você não quiser. E tinha lá um banner, um folder do congresso que aconteceria na Páscoa do próximo ano. Mas estava longe ainda, eles fizeram para colocar lá para o pessoal interceder. E eu li aquele negócio e Deus falou comigo que eu tinha que participar do congresso. Desci, né, fui até o seminário e falei, olha, eu preciso participar do congresso.
Não, mas o congresso, a inscrição só ano que vem. Foi uma meia hora, porque eu sou persistente, irmão. Eu aprendi que Jesus falou que você tem que orar dia e de noite, igual a velhinha fez com o juiz lá em penitente. Né? Aí foi que até que a irmã, que a diretora do seminário, não aguentou mais, ela deixou fazer a inscrição. Falei, eu vou te fazer o depósito. Depois, na época do congresso, do simpósio, a gente... você me manda a inscrição e eu vejo. E quando eu cheguei lá, que eu vi a minha esposa, eu havia colocado algo diante de Deus. Né? Que a pessoa que eu ia me casar ia responder tal frase. E quando eu cheguei, eu olhei para ela e falei assim, mas dessa parte minha esposa é bonita, né? Eu falei, Jesus, podia ser ela, né? Verdade. Porque quando eu saí daqui para ir para lá, mas só faça isso se você tiver certeza. Tá? Eu orei a Deus, falei, Senhor, puxa vida, né? Pastorear solteiro é duro, irmão. É complicado. Satanás não dá folga, não. O que aparecia de eis que me digo, eis que me falo, eis que me enviou. Eu falei, não, Deus não me falou nada, não. Que Deus fala aí, tem que falar aqui. Aí, rapaz, e eu falei para Deus, falei, Senhor, eu tô indo lá para interceder pelo teu povo, né? Me dá com a minha costela, né? E a minha costela para eu continuar, né? E aí ela respondeu. Eu falei, mano, muitas mulheres agiram prudentemente a meu respeito, mas tu a todas sobrepujas. Quer casar comigo? Ela quase casava. Que isso, pastor? Nem conheço o senhor. Aí conversou comigo mais um dia lá durante os dias de simpósio, ó. Me cortou. Me deu uma tábua. Eu ia sempre lá orar, né? Quando eu chegava lá, e aí o meu apelido no seminário virou sobrepujas, né? Sobrepuja chegou. Sobrepuja chegou, né? Então era a comunicação dentro lá, né? Mas ela não conversava, não dava nada. Não dava lado para mim de jeito nenhum. E eu fiquei esperando. Um ano depois, né, a gente voltou a conversar. Se eu for contar a história aqui, vai demorar, né? E aí, meus irmãos, a gente, por uma situação que o pastor veio de São Paulo pregar aqui, o carro dele quebrou em Marília. E eu levei ele de volta para São Paulo. Eu fui com ele para Marília, pastor Aécio Ribeiro. Fui com ele para Marília e fui dirigindo até São Paulo para ele e parei lá no Vale da Benção. E aí fui conversar com a minha sogra, tudo. 30 dias, né, que é o tempo da documentação, 12 dias antes do casamento, eu anunciei na igreja que eu ia casar. Foi um alvoroço. Mas como que vai casar? Você não está namorando? E eu realmente não estava. Então eu vou te dar um conselho. Presta bem atenção. Busca Deus. Aleluia. Busca o Senhor. Talvez você não esteja entendendo qual é o propósito de Deus, a vontade de Deus nessa situação. Eu sei que é duro viver sozinho, ninguém gosta de viver sozinho. É complicado e você vê as pessoas, elas vão se casando, né? Principalmente para a mulher, isso é muito difícil, mas faça a prova com Deus. Vou dizer algo a você, você não está ficando para trás, Deus está te dando livramento, viu? Se você ainda não achou, não encontrou, não é achar, se você não encontrou a pessoa para se casar, Deus está te dando livramento. Faça uma prova com Deus, mas não conte para ninguém. E vou te dar um conselho. Ore em pensamento, para que o diabo não ouça e não te engane. Entendeu? Pode ter certeza que Deus vai te direcionar, vai te abençoar. Eu profetizo um esposo abençoado, que te ame, que te proteja, que esteja ao seu lado em todos os momentos da sua vida, que você vai ter uma família feliz, abençoada e temente a Deus. Amém? Maravilha. Pastor, os dias de culto? Os cultos públicos nossos são aos domingos, às 18h30. A gente está aqui na Rua Castro Alves, 1442. Durante a semana nós temos terça e sexta, mas são cultos de ensino. Tá? E eu tenho também, depois se você puder colocar aí, nós temos lives todos os dias. Eu trabalho muito com a internet, a gente tem um canal no YouTube, e temos live às 5h30 da manhã, Clamor da Madrugada. Depois às 6 horas eu faço Amanhecer com Deus, das 6 às 7. E durante o dia também é uma campanha de consagração que a gente está fazendo, de 365 dias de consagração, e toda noite tem culto também online. Depois, se você puder colocar aí no canal, eu te agradeço. Obrigado pela oportunidade, viu, Mauro? Pastor Éder? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu estou agradecendo desde já, Augusto, por essa oportunidade que nós tivemos, pastores, que foi um prazer para mim. Eu ganhei muito com isso, né, pastor Edilson, pastor Edivaldo. E minhas considerações finais sobre essa jovem, né?
não desista. Não desista. Tenha fé que tudo vai se acertar. Paciência. Né, pastor? Oxe. Tenha paciência, porque depois vai ser difícil você ter paciência. Um conselho que o meu amigo lá do cartório, né? O Valdemar, uma pessoa muito querida, se ele assistir essa live, toda vez que ele vai dar um conselho para as pessoas, ele fala: eu vou dar um conselho para o casal. E qual é o conselho? Paciência. Aí o outro segundo, muita paciência. E o outro, nunca perca a paciência. Então, desde as nossas escolhas, tudo que você faz com pressa, o fruto pode ser amargo. Às vezes Deus deixa para você o teu direito de escolha, mas sempre Deus vai te dar o melhor. Amém? E por outro lado, eu quero encerrar com uma palavra de Isaías 45, 9 e o 11, que nós estamos aqui e nós entendemos que nós somos barro. Nós fomos feitos para servir, né? E Isaías 45, 9 diz: aquele que luta com seu Criador está condenado. Ele não passa de um pedaço de barro. Por acaso o barro se atreve a dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Ou você não sabe trabalhar? E o versículo 11 ele diz: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o Criador de Israel, que direito vocês têm de me criticar? Olha que coisa forte. E o que eu faço? Podem me fazer perguntas sobre o futuro, mas não pode me dar ordens sobre como tratar vocês, meus filhos. Então é tão importante a gente entender isso, primeiro que nós somos barro, né? E nós dependemos do nosso Senhor para tudo. Se nós estivermos nele, ele vai nos prover o que é necessário. E às vezes nós queremos algo de Deus que nós não estamos prontos para receber. Por isso a palavra fé em grego significa o quê? Alicerce. Então Deus primeiro vai tratar na tua estrutura para você receber algo. Se algo Deus não está fazendo na nossa vida, é porque muitas das vezes, provavelmente, a gente não tem estrutura para estar recebendo aquilo que Deus tem para nós. E por outro lado, a gente tem esse papel fundamental que é perguntar a Deus, mas não dar ordens àquilo que ele deve fazer. Então ele fala para nós pedir, né? A palavra pedir, clamar, né? Mas nunca querer dizer, eu quero que o Senhor... Não, seja feita segundo a sua vontade. Amém. Então é muito importante isso. Então eu quero deixar aqui também os dias de culto, que eu trabalho com ensino bíblico na igreja Templo de Restauração, que se encontra na rua Inocêncio Donadon, número 71, Coab 4, né? Às terça-feira nós temos um estudo e uma oração, né? Que nós temos esse culto todas essas terças. Quinta, um culto com a família, e aos domingos o culto com a família. Horários do culto: de terça e quinta às 19h30 e aos domingos às 19 horas nós iniciamos. Muito obrigado. Maravilha. Pastor Edilson, muito obrado. Deus abençoe. Eu agradeço. A esposa do senhor daqui uns dias vai estar aqui no Papo Debate também, num tema muito polêmico, né? Forte. Pastor Éder, muito obrigado, Deus abençoe. Pastor José Edivaldo, muito obrigado, Deus abençoe a cada um. Eu que agradeço, Mauro. É a oportunidade de estar aqui com os colegas. O Edilson, que a gente agora está separado pela faixa da rodovia aqui até Guariba. Amém. E o pastor Éder tive a experiência e o prazer de conhecer ele hoje, né? Que Deus abençoe. Amém. O pastor Edilson, eu achei que ele tivesse aquele cabelo grande que eu vi na foto lá do... Aquilo foi um propósito que eu fiz com Deus, né? Acho que eu fiquei uns 5, 6 anos. Mas agora eu preciso fazer só uma confissão. Essa confissão não vai pro Facebook, ela vai pro meu blog, tá? Certo. Uma confissão pro pastor.